Muito bem, nós estamos aqui de volta para trazer para você aquele questionamentozinho desta série que estamos trabalhando. Seria uma vez salvo, salvo para sempre? Nós estamos pensando sobre isso e fizemos uma afirmação anterior e ainda muitos textos há que nos dão subsídios ou apoios para que a gente mantenha esta afirmação e gostaríamos de trazê-la novamente. Talvez você me diga assim, pastor, qual que é? É que é falacioso, não é verdadeiro essa questão que alguns apontam de que a salvação aqui na terra é uma coisa irreversível. Ora, se fosse algo irreversível, o diabo, inimigo das nossas almas, não investiria tanto para nos derrubar. E também, pela Bíblia Sagrada, nós não seríamos tão advertidos quanto já fomos pela palavra de Deus, com respeito à questão da apostasia. Mas como isso é algo passível de se acontecer ou possível de se acontecer, o Senhor nosso Deus já nos precaveu na sua palavra, já nos deu as informações necessárias para que a gente continue vigiando e sendo sóbrio, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte, e é por isso que nós temos que estar vigiando. Aquele que está de pé, diz a palavra de Deus, olhe para que não caia. Por quê? Porque o que está em pé pode cair, e só cai, aliás, quem está em pé. Então, é por isso que nós estamos meditando aqui com muita seriedade nesse texto. Mas vamos ao texto? Ótimo, eu quero que você acompanhe aqui ao lado, né, olhando aqui para a nossa telinha, Mateus 16, 19, que diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Gente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode uma pessoa ser ligada aqui na terra e ser ligada no céu? Se a resposta for afirmativa, e é porque todo mundo prega dizendo que as pessoas podem ser ligadas com Deus, podem voltar para Deus, podem abraçar a fé, como Simão abraçou a fé, então a gente já entende isso com certeza. Mas a segunda parte é ignorada, deliberadamente ignoram isso para a sua própria perdição, os que assim o fazem, com a segunda parte desse texto, porque ele diz que o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Alguém pode ser ligado nos céus? É a primeira pergunta. Sim, pelo texto sagrado, pode ser ligado no céu, porque o que ligar na terra é ligado no céu. Alguém pode ser desligado no céu? Pode, porque o que é desligado na terra é desligado no céu. Veja, o texto não trata essa questão aqui irreversível. Alguém pode se ligar e pode ser desligada do reino de Deus. Alguém pode fazer parte do reino de Deus e pode deixar de fazer parte do reino dos céus. Daí aquela expressão que diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque uma vez eles estiveram lá, uma vez fizeram parte, uma vez provaram de tudo que Deus tinha para lhe dar, mas como a porca que volta para volver-se no lamaçal e o cão que volta para lamber o seu próprio vômito, estes abandonaram a sua lealdade para com Deus e deixaram de andar com Cristo e passaram a andar com o mundo. Lembra quando o Senhor Jesus, no capítulo 6 do Santo Evangelho de João, estava pregando a uma multidão e eles começaram a deixar o Senhor? Alguém chegou e disse: Senhor, todos te deixaram. E aí Jesus pergunta para ele: e vocês? Vocês vão também querer me deixar, me abandonar? Foi a palavra de Jesus para aquele povo lá, para os discípulos deles. E eles disseram assim: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras da vida? Eles lhe disseram: ô Senhor, não tem como nós te deixar, nós somos eleitos desde a fundação do mundo, tem como não, o Senhor falhou aí na sua teologia. Não, eles simplesmente levantaram: Senhor, nós entendemos que só no Senhor tem a verdade, e para onde é que nós vamos? É o mesmo texto lá de Hebreus, quando diz: como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação, a qual foi inicialmente ministrada pelo Senhor e confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho através de muitas operações do Espírito Santo. Veja o quanto isso é interessante.
Então fica muito claro, alguém pode ser ligado, alguém pode ser desligado do reino de Deus, e o texto, claro, é o de Mateus 16, 19. E aí você junta com João capítulo 15, a partir do versículo 1, e você tem a confirmação disso na nova aliança, e você vai lá para o texto que nós estivemos meditando de Êxodo 32, a partir do versículo 31, e você tem isso. Agora, você quer um texto mais claro do que isso? Tem. Vamos lá para Hebreus capítulo 6, versículo 4. Eu quero que você entenda isso. Alguém com uma experiência legítima de salvação pode cair? Sim, pode cair. E qual é o texto que nós temos? Hebreus capítulo 6, 4. Diz assim, ó: é impossível, pois, olha aqui, acompanhe do lado, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Mais sério agora, a afirmação vai se aprofundar mais ainda. E provaram o dom celestial, que indiscutivelmente é a salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo, é isso, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caírem, olha, e caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, olha a expressãozinha, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Eu quero que você analise aqui comigo. Olha, uma pessoa com a experiência, se alguém chegar e dizer assim, pastor, o que é uma pessoa salva? O que é uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que é uma nova criatura? Eu vou dizer para ela, olha, é uma pessoa que quando estava nas trevas foi iluminado pelo conhecimento da glória de Deus. É uma pessoa que provou o dom celestial, a salvação que Cristo oferece. É uma pessoa que se tornou participante do Espírito Santo, porque se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é de Deus. É uma pessoa que provou a boa palavra de Deus. É uma pessoa que provou os poderes do mundo vindouro, provou o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Isso aqui é uma experiência de salvação verdadeira. Mas o texto é assim, e caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia pública, novamente, como a porca que volta para o lamaçal, como o cão que lambe o seu próprio vômito, como alguns que abandonaram a fé indo após Satanás, como aqueles que o Espírito já disse que apostatariam da fé, deixariam a fé por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses aqui, esse que a Bíblia fala, que dá todas essas características, porque olha, meu irmão, se isso aqui não for um salvo, pois pode desistir da ideia de saber o que é um salvo. Eu afirmo com muita segurança pelo texto sagrado que tenho nas minhas mãos, porque isso é maior do que qualquer livro de teologia, porque aqui é a palavra do próprio Deus. Alguns acadêmicos, e cá entre nós eu diria que desonestos, eles apelam para o versículo 3, a parte final que diz assim, se Deus permitir, aí diz assim, ó, se Deus permitir, mas Deus não vai permitir. Só que a desonestidade onde é que está? É porque ele está dizendo, olha, se a gente voltar aí, nós vamos falar de novo sobre a doutrina dos batismos, a imposição de mão e etc e tudo, isso faremos sim, se Deus permitir. Ó, se Deus permitir, nós vamos falar dos batismos, vamos falar da imposição, da doutrina da imposição das mãos, isso tudo faremos se Deus permitir, mas ele joga para esse lado aqui, como quem diz assim, se ele permitir, mas ele não vai permitir que o eleito caia, que o que foi salvo caia. Quer dizer, essa é uma desculpa desonesta. Leia o texto na íntegra, vai lá, leia Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 4, e você vai entender, você vai ver que está tratando de dois assuntos ali, e fica muito claro. Agora, negar isso deliberadamente, meu amigo, é algo perigoso. Por quê? Porque você está torcendo a palavra de Deus para a sua própria perdição, e isso não convém a santos fazê-lo. Então, gente, uma pessoa com a experiência legítima de salvação, ela pode cair. Não é o desejo do meu coração e eu não quero que ninguém caia.
Muito pelo contrário, por isso eu prego, por isso visito, por isso que eu busco fazer o que está à minha disposição para eu poder ter aquela pessoa ali andando com o Senhor. Porque eu posso fazer a minha parte como um bom samaritano que trata dos ferimentos espirituais, como um pastor que reconduz as ovelhas ao seu rebanho. Mas há um desafio pessoal de cada indivíduo, que é de permanecer na palavra de Deus. E o Senhor já disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Nosso Senhor Jesus já disse isso, e você precisa atentar para isto que a palavra de Deus fala. Gente boa, a situação do eleito ou escolhido não é algo tão definitivo assim como alguns querem fazer que pareça ser. Não, porque lendo a palavra de Deus, eu encontro um texto que põe aqui uma interrogação. Você quer ver? Mateus 24, 22. Acompanha comigo aí, diz assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha uma coisa interessante: se aquele dia não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, essa expressão equivale a dizer que nenhum ser humano existente na terra seria salvo. Veja o que esse texto está dizendo. E aí é onde eu, você, todos nós precisamos ir com a palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus com seriedade. Uma coisa que eu sempre recomendo para aqueles que costumam acompanhar os nossos estudos, as nossas pregações, é: não fique preso à corrente teológica. Não, joga tudo fora, esse negócio de termos teológicos. É dicotomia, é tricotomia, é trindade, é esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, esses jargões teológicos. Deixa isso de lado, vai afirmar o que está escrito na Bíblia. Afirma que você vai se ver livre de muitas confusões. Tá? Vai se ver livre. É claro que quando um cara que passou a vida quase toda dentro de um seminário, ele vai chegar para você, ele vai querer que você fale, aí ele vai dizer de acordo com Ciclano, de acordo com Deltrano, de acordo com esse pensador, com aquele pensador, mas você permanece naquilo que te foi confiado na palavra de Deus. A nossa responsabilidade é como diz a palavra de Deus: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ademais disso, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade e não os jargões teológicos, tá? Esses jargões teológicos, em dados momentos, eles ajudam, mas no geral atrapalham. E principalmente, sabe por quê? Porque começa a gerar rivalidade entre os próprios cristãos. E isso não é projeto de Deus. É como aquilo que nós estamos falando: você é pentecostal, você é tradicional, você é neopentecostal, deixa isso aí de lado, que isso aí tudo é palha, tudo vai ser queimado. Você tem que dizer: eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu sou um evangélico, eu sou um crente, eu sou alguém que anda na presença do meu Deus e quero andar com Cristo durante todos os dias da minha vida. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Afirma isso, porque isso é a palavra de Deus. E vamos fazer esses textos ser as nossas afirmações de fé, porque essas questões teológicas, acadêmicas, elas mais atrapalham do que ajudam. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família. Nós chegamos aqui a mais uma parte aqui do nosso estudo, mas nós vamos prosseguir estudando, então continue olhando aqui o nosso canal, de olho na série, e acompanhando o nosso programa também na TV. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.